Nosso entrevistado de hoje é o deputado Evair de Mello. Mais uma vez. Deputado, muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, naturalmente, sempre muito prestígio estar aqui com vocês, pela credibilidade, pelo conteúdo que vocês naturalmente têm produzido para o país. Eu espero poder, nesse tempo aqui, compartilhar também um pouco da minha vivência, do meu conhecimento e fazer uma troca de bola aqui importante para quem está nos assistindo. Muito obrigado pela presença, deputado. Eu sei que é sempre complicado, a agenda parlamentar é sempre difícil, então eu agradeço a presença sempre. Eu queria perguntar, deputado, um assunto que a gente, na verdade, nas últimas semanas até arrefeceu, o escândalo do roubo bilionário dos aposentados do INSS, meio que tomou conta do noticiário, e o projeto da anistia um pouco que deixou de chamar a atenção. Em que pé que está esse projeto, deputado? Olha, ele está aguardando naturalmente uma manifestação do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, que tem dado sinais trocados. Tem sido muito, muito ruim. Porque sabe-se que durante o processo eleitoral, a eleição da mesa, ele fez manifestações públicas, inclusive, de simpatia ao texto, e assumiu o compromisso de pautá-lo, né, de não entrar no mérito, mas de pautá-lo. Assumiu com esse discurso e parece que no meio do balançar do navio aí, ele trocou um pouco de posição e está mantendo muito cético em tratar desse tema. Não se sabe o que efetivamente aconteceu. As informações que nós temos são de um assédio moral feito sobre a sua vida pessoal, sobre a sua gestão, ou seja, ele não sabe efetivamente o que foi, mas nada mais pelo comportamento do STF quanto a esse tema e sabe do poder que tem, essa questão do assédio moral tem que ser considerada. Possivelmente essa prerrogativa cabe ao presidente e ele está, parece, com dificuldades em fazer, em cumprir aquilo que ele tratou então durante o processo eleitoral. A oposição, nós vamos fazer as nossas manifestações públicas, internas e as cobranças, só que esse governo é tão ruim, é tão desastroso que o dia de amanhã vai ser pior do que o dia de hoje. Então eu digo assim, que ela não ficou em segundo plano, ela divide o mesmo espaço hoje com as agendas, principalmente essa do INSS e tantos outros escândalos que estão postos aí. Deputado, essa questão do deputado Hugo Mota de fato muito séria, né, muito grave, porque havia uma expectativa mesmo, né, de que ele até declarou que não trabalharia pela aprovação, mas pautaria o projeto de anistia. E o que a gente assiste agora é o deputado adotando uma série de decisões que mostram um certo rabo preso com o Palácio do Planalto, como, por exemplo, não instalar a CPI do roubo aos aposentados do INSS, né? Dizendo que tem que entrar numa fila como se aposentado do INSS roubado ainda por cima tivesse tempo de esperar por mais essa fila, né? Que ele que passou a vida inteira enfrentando filas. É possível que há informações de como se deu isso, como foi que o governo conseguiu de alguma maneira, ou o Supremo, ou os dois, conseguiram abduzir o deputado Hugo Mota, porque o que se esperava dele é que ele fosse uma espécie de, talvez, versão melhorada do deputado Arthur Lira, e o que a Câmara ganhou foi uma versão piorada do Rodrigo Pacheco. Olha, é lamentável realmente essa mudança de postura do nosso presidente da casa. Eu tenho um bom relacionamento com ele, trabalhamos como parlamentar junto, e naturalmente ele, na construção que ele fez da viabilidade da sua candidatura, ele assumiu muitos compromissos. Entre uns deles de pautar, chamar assim essa pauta nossa mais da direita, da anistia, pautas importantes para nós e também fazer tramitar os nossos processos de investigação para com o governo. Compromisso de campanha. Naturalmente, algo aconteceu, né, nessa trajetória que ele mudou de postura. Esse algo aconteceu, a gente sabe que o executivo hoje é refém do judiciário. Não tem executivo no Brasil. Você tem hoje um departamento do judiciário, que é o executivo, que quando é acionado, ele atende exatamente as prerrogativas que o judiciário faz. Eu acredito, sem saber do conteúdo, mas possivelmente eu volto a repetir. Teve sim um assédio moral, até porque teve manifestações dos próprios ministros do Supremo em determinado momento, e diversas causas que a Câmara queria falar, que a Câmara queria se posicionar, e o Senado também. E o Supremo antecipou, inclusive, o posicionamento do Supremo. Se eu falar assédio, seria uma chantagem, alguma coisa? O termo mais... o assédio, ele pode ser de diversas formas. Possivelmente algum tipo de chantagem, algum tipo de ameaça, algum tipo de oportunidade. A gente não sabe o que foi.
mas se não tiver uma explicação pública do que foi, fica-se a impressão que realmente, por um fator desconhecido, a princípio, ficou-se refém do Senado, onde ele tem pautado isso. Nas outras investigações, não é só nessa, porque uma coisa que Brasília, eu estou no meu 3º mandato, você é construído pelo aquilo que você trata e cumpre. Quando você, inclusive, não pode tratar, diz, olha, essa pauta aqui eu não posso tratar dessa pauta, ele é muito caro para o nosso mandato, tem esse entendimento. Agora, uma vez dado a palavra, é importante cumprir. E ele não tinha compromisso de mérito. Nós queremos que paute para que cada deputado e cada senador, no caso do Senado, também possa se manifestar, se apresentar para a sociedade. Que nós temos satisfação a dar aos nossos eleitores, temos satisfação a dar aos brasileiros. E, às vezes, a única duplicata que eu tenho para apresentar, o único documento é o meu voto. Portanto, ele está impedindo, nesse momento, está prejudicando muitos mandatos, uma vez que ele não dá essa oportunidade para que eu publicamente possa me manifestar no painel qual é a minha orientação. Deputado, a gente conversa com parlamentares, com outros deputados mais governistas, mais de oposição, e dos dois lados eu percebo uma certa surpresa com a condução do Hugo Mota na presidência da Câmara dos Deputados. Do lado governista, uma surpresa assim até, diria, uma turma mais animada. Do lado da oposição, uma certa decepção com a conduta, até por compromissos que o Hugo Mota assumiu e parece que não vão sair do papel. O senhor acha que Hugo Mota, se fosse disputar hoje a presidência da Câmara, ele conseguiria ser eleito com a facilidade que foi? Olha, eu digo que não tem eleição fora do seu tempo. É igual o final de campeonato no início do campeonato. Então, assim, me permite dizer que não tem resposta. O seu questionamento é válido, mas ele precisa de continuar aberto porque não tem eleição hoje, né? O mandato, seja do presidente da Câmara ou do deputado, ele é um projeto, no caso dele, de 2 anos, no nosso caso, mandato de 4 anos. Portanto, eu digo assim que nesse momento ele tem assim, um débito muito grande com compromissos que ele assumiu durante a trajetória para chegar à presidência da casa, que até nesse momento ele não tem feito as entregas da qual ele criou a expectativa. É muito importante no seu mandato você cumprir aquilo que você criou a expectativa. A expectativa ela gera plano de negócios, de decisões, de orientações, de manifestações, portanto, é salutar para o processo, inclusive da democracia do parlamento, para que quem chega naquela cadeira, ela permite, volto a dizer, a manifestação dos deputados. Quando você tem uma prerrogativa sua e você não exerce, e você tinha feito esse compromisso, realmente é muito triste. Eu lamento porque o parlamento deixa de cumprir o papel da sua essência, inclusive, que é se manifestar diante de temas deles mais ou menos polêmicos. Lembrando que em 2026 tem uma nova eleição, o deputado Hugo Mota vai ter que renovar o mandato de deputado federal com a sua base eleitoral conservadora, ali na Paraíba, o que é não duvido da capacidade dele de se reeleger, mas terá de disputar novamente, se ele tiver interesse, a reeleição a presidente da Câmara, lá em fevereiro de 27. Olha, eu acho que ele tem um mandato, tem a sua responsabilidade, já não apesar da pouca idade, já não cozinha mais na primeira fervura, já tem o couro grosso aqui na casa, ele deve estar fazendo o seu plano pessoal, em cima dele tomando as suas decisões. E todos nós, de certa forma, somos responsáveis por aquilo que a gente decide aqui na casa. Eu não sei qual é o radar dele, se ele vai continuar deputado, se vai para o Senado, ou se ele vai disputar o governo, se tem pretensões de retornar à presidência da casa. Meio que legítimo, né? Essa coisa, mas ele tem que construir, porque para chegar lá tem que ter voto. E vai ser muito difícil se ele não rever esse posicionamento dele, começar a cumprir aquilo que prometeu, como que ele vai criar a expectativa do futuro até para os eleitores do seu estado. Tem um impacto direto dessa coisa do INSS, que a Paraíba é um dos estados que tiveram os maiores percentuais de pessoas que foram afetadas por essa roubalheira que fizeram do INSS. Ele, quando me parece não fazer um esforço, e dá para poder fazer, conhece aqui na casa, quando você quer aqui as coisas acontecem, né? Era possível sim chamar os líderes, enfim, é possível fazer um entendimento para instalar essa CPI, mas quando ele simplesmente alega que tem uma fila, né, como se isso daqui fosse um carro na oficina, como se fosse uma coisa simples, nós estivéssemos tratando, eu tenho certeza, muitos parlamentares que têm CPIs pedida, que estão na fila,
retirariam nesse momento e reapresentariam para que o processo fique arquivado. Então, cederia uma vez, né? Cederia uma vez, porque esse é um assunto que afeta... Estamos falando do maior roubo de pessoas, talvez, do mundo. Dificilmente nós vamos ter no mundo um roubo direto de tantos milhões de pessoas. Do Brasil, um escândalo, porque não foi o desvio de uma empresa, de um estatal, de banco, dos Correios ou de obra superfaturada. Foi tirando dinheiro de quem está na fila para comprar um remédio, um medicamento. Quantos aposentados nesse Brasil que deixou de comprar um medicamento, que deixou, às vezes, de comprar um presente para o neto, né, ou para a neta, que é gente simples e humildes, né, que deixou de comprar, às vezes, uma coisa para sua casa, para o seu próprio bem-estar, né, que deixou de ter um ambiente melhor, porque uma quadrilha se organizou para poder roubar. E quando o Hugo Motta, ele precisa de dar essa oportunidade, porque isso mancha a história da nossa república, vamos dizer assim. Nós temos tantos escândalos, sabe disso aqui, da nossa história, mas esse realmente está nos deixando horrorizados, assim, pela... roubar de velhinhos, né? Desculpa a expressão popular aqui. Roubar de velhinhos é igual roubar dos deficientes, dos paraplégicos, das pessoas do BPC. É uma crueldade, não só aqui na Terra, mas eu sou muito cristão, acho que lá no céu também. Eu nunca soube não há notícia de um roubo com essa dimensão. Vítimas, né? Com tantas vítimas. Com tantas vítimas, a estimativa é de 4 a 9 milhões de pessoas que foram roubadas. Diretamente, né? Diretamente fora, porque tem outros... Você sabia que esse aposentado, a senhora também é aposentada, que normalmente essas famílias são famílias de classe média, baixa, de média, né? São pessoas, não são, enfim... que tem um impacto no medicamento, no remédio, eu digo assim, de coisas importantes para essas pessoas, que as pessoas se preocupam com a saúde, com o dízimo da igreja, às vezes. Eu estou entrando no fato que essas pessoas que têm uma ligação com a igreja, que para ela é importante fazer esse gesto. Você imagina assim, o desmanche moral que esse crime, de certa forma, acho que Câmara e Senado tinham que se unir. Não quero saber se é CPI, se é CPMI, não cabe essa interpretação aqui agora, mas assim, o presidente Hugo Motta precisava de fazer um gesto, principalmente com o seu estado, que é um dos mais atingidos. Como ele vai conversar isso com o seu povo, aí é uma decisão pessoal dele. Mas eu imagino que ele vai ter sérias complicações. Agora, deputado, porque essa questão é muito grave, ainda mais grave quando a gente percebe, né, que o roubo foi praticado pelo INSS. Quem tirou o dinheiro do aposentado foi o INSS, e o transferiu e o depositou na conta do sindicato vigarista ou da associação picareta. Né? Então, assim, isso não ficar sem a investigação adequada... É preciso ter essa... Embora tenha, talvez, historicamente, indicadores que estavam acontecendo, mas efetivamente começa em 2017. Assim, a quadrilha se organizada. Quando nós votamos aqui na casa, né, o não imposto sindical obrigatório, é óbvio que a inteligência do crime, né, ela começa a operar para achar mecanismos. É assim que os criminosos funcionam, a revelia da lei. Possivelmente começaram a construir essa inteligência. E é um aprendizado. Né? O que fizeram agora nessa reta final é fruto de um aprendizado que começaram pequenininho, começaram se organizando, foram testando, aprendendo. E o crime, quem conhece um pouquinho do tráfico de droga, por exemplo, é assim que funciona. Começa a assediar as pessoas. Assediar profissionais, assediar as pessoas, começam a infiltrar no governo. Isso começa lá com Al Capone. Quem primeiro trabalhou a concepção de crime organizado, né? Tivemos momentos da história, mas Al Capone foi quem efetivamente estruturou isso, e a partir disso, né, começamos a tratar, inclusive, a máfia como crime organizado, que trouxe essa inteligência. E se você voltar no ciclo da história, você lê um pouquinho, e eles vão trazendo políticos, vão trazendo profissionais liberais, vão trazendo agente de Estado, agente de governo, agente de polícia, eles vão, assim como o tráfico de droga. Esse crime organizado que foi feito para roubar os aposentados, ele tem a mesma estrutura operacional, por exemplo, volto a dizer, do tráfico de droga. Isso tem hierarquia, isso tem comando, isso tem base. Você tem desde as pessoas simples lá no interior do Brasil, que são pessoas do sindicato, dessas associações que fazem aquela abordagem, e eles conhecem as suas vítimas. São vítimas escolhidas. Não foi vamos para a rua hoje roubar quem está na rua, não. Não é pegar a lista, corrida aí, vamos roubar, não. Escolheram as vítimas. Uma coisa planejada. Planejado. Então isso foi trabalhado, foi construído, foi orquestrado.
muito difícil de você identificar no começo, não é uma coisa simples, até pela dimensão, às vezes pela própria importância de casos isolados que tinham aqui ou ali, mas efetivamente você vê que eles foram treinando, se prepararam. Quando chegaram, quando a estrutura desse ambiente fez com que eles chegassem ao poder, e aí sim, a partir de 2023, perderam completamente o pudor, aí ó, romperam a cerca e roubaram sem cima critério. Então isso tem que ser, isso desmonta, que você falou muito bem. Tem gente público, tem gente da polícia, tem gente da política, tem empresário, tem profissionais autônomos, realmente... Tem irmão do presidente. Tem conivência, né? Porque, na verdade, essa estrutura que se montou. Aí você fala, mas, Evaí, no governo Bolsonaro teve. Claro. Se começou em 17, possivelmente não vai ter por esse governo. Agora eu faço o desafio. E aí eu tenho duas coisas muito importantes. A eleição de 2022 também está contaminada com esse dinheiro. Volta lá na base e olha esses sindicatos, associações que praticaram esse roubo. E você vai ver quem são os políticos que a base sindical lá, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que a CONTAG, né, que as outras federações, quem eles apoiaram. Então a eleição, não vou dizer que a de 18 já estava orquestrada, acho que era só um início, mas a eleição de 22, possivelmente, teve muito desse dinheiro lá na base. Daquele operacional, da visita, do corpo a corpo, daquela manutenção de uma militância, eleição de 22. E a última eleição de 24, possivelmente teve muita entrada desse dinheiro, às vezes de forma indireta, porque é o agente operacional. Então, até o próprio resultado e a prestação de contas da eleição de 22, ela deveria ser revisitada, porque possivelmente teve contaminação desse dinheiro na base da pirâmide. Que é aquele agente lá que elege o vereador, que faz a sua base, o movimento sindical, e volta a dizer, olha as empresas e as associações que estão envolvidas com esse roubo. Eles organizaram esse crime e trabalharam na base dos partidos. Quase todos vinculados à esquerda, né? Todos vinculados à esquerda. Você tem aí, você tem os três, aí você pega no texto da Câmara, quais são os três partidos que mais apresentaram requerimentos para manutenção desse modelo? PT, PSOL e o PSB. Claramente os partidos que têm uma ligação muito direta com esse sindicato, com essas associações. Então talvez seja a maior quadrilha de crime organizado, já que nós temos... Você tem que ser tratado como crime organizado, é uma quadrilha, né, que não deveria ficar pedra sobre pedra, deveriam ser todos expostos em praça pública, vamos dizer assim, para que a gente veja que o mal existe, eles têm coragem, não têm pudor. Volto a dizer, um crime ainda mais sangrento, né, do ponto de vista até humano, quando se escolheram as vítimas para ser roubadas e foram senhoras e senhores que inclusive já tinham cumprido o seu ciclo laboral, já estavam aposentados, outros deles por deficiência, mas enfim, uma crueldade que nós precisávamos de ter a oportunidade de se manifestar politicamente sobre isso, com a instalação de uma CPI. E, volto a dizer, eu sou autor, inclusive, de um processo de impeachment que o presidente da República, ele, direto ou indiretamente, ele foi beneficiado por esse esquema. Portanto, ele também tem muita responsabilidade quanto, inclusive, nessa lentidão. Embora tenham denúncias soltas aí de 2017, 18, 19, são denúncias menores, né? Em março de 2023, eu tive a oportunidade de notificar diretamente o ministro da Previdência, o ministro Lupe. Notifiquei naquele ato a CGU, a Polícia Federal, aos órgãos de controle, ao Haddad e a Simone Tebet, para que fizessem intervenções, tendo em vista que nós tínhamos fortes denúncias desse desvio. Março de 23. Abril de 23, em audiência pública na Câmara dos Deputados sobre a minha convocação, fiz esse questionamento público ao Lupe, que simplesmente desconversou e tratou de um outro tema. Só 2 anos depois que ele foi alegar que teve informação que teria sido numa reunião que ele teve interna no comitê, que alguém do comitê teria tratado desse assunto. Eu mostrei para ele que ele estava mentindo, ele é mentiroso, porque eu tenho os autos do papel. Foram 28 intervenções que eu fiz durante esse processo, notificando aos órgãos de controle, os ministérios e o próprio Lupe, e nada fez. Só que a hora o escândalo ficou tão exposto que eles tiveram, de certa forma,
de reconhecer que teve esse escândalo, e agora todo o esforço é para quê? Primeiro tentar negar o escândalo, agora tentam não deixar a CPI e a CPMI, e tem uma tentativa de puxar isso para o passado. Volto a dizer, quanto eles mais puxam o passado, pior fica para eles. Porque, na verdade, o roubo parece que existiu sim no passado, mas foram eles que roubaram. São entidades ligadas a ele. Então, e agora tem um esforço de bastidores, não sei se vocês já notificaram nos últimos dias, que o governo agora já está tentando montar a CPI ou CPMI. Eu disse isso em algumas entrevistas ainda na última sexta-feira. O governo começa agora a montar a sua possível lista, porque caso seja reversível a instalação... Já quer aparelhar o colegiado. Já quer aparelhar, assim como fizeram, por exemplo, na CPI do dia 8 de janeiro, indicando presidência, indicando relatoria, a sua... Covid também, né? Hein? A CPI da Covid também. A CPI do Covid também. CPI do MST também. Do MST. Então, assim, o governo também já trabalha com a hipótese de, algum momento, a CPI ser insustentável e ter que instalar, então já começa também a fazer assédio em cima de deputados e senadores para que possam ir para lá fazer a defesa desse governo. Basta o Alcolumbre fazer isso, né? Como fez o Pacheco na CPI do Covid. É uma decisão que ela compete, na verdade, aos líderes, porque é o presidente, isso é regimental, o presidente compete ao líder, mas aí o governo vai estar operando com esses partidos, usando, é por isso que ele agora vai trabalhar com esses alguns bilhões de chamado mais um orçamento secreto, principalmente com a saúde, onde diz que claramente é para cumprir compromissos feitos com os deputados nas votações importantes. Ele disse agora que vai dar 5 milhões para cada deputado que votou o arcabouço fiscal. 18 milhões para senador. Vai dar 5 milhões para deputado que votou a reforma tributária e vai dar 18 milhões para o senador. E o Flávio Dino, que é o paladino da moralidade quanto à questão de emenda, parece que nesse dia estava sem microfone, estava sem fone de ouvido, dificuldade de comunicação, que ele não viu isso. Ou seja, isso é mais uma afronta. Somado agora às denúncias, que são tantas, né, esses 16 milhões de documentos que estavam públicos, agora decidiu que não vão ser públicos mais. Falando de obras, falando de emendas e de outras execuções orçamentárias. Percebe que, na dúvida, eles usam o poder que tem com a conivência do Supremo. Então, vamos esconder os documentos, vamos esconder as informações e vamos esperar esse trâmite passar. Portanto, assim, nós estamos diante, quem não acredita, agora está vendo que realmente eles, vou repetir aqui, o Zé Dirceu, eles não voltaram para a cena do crime porque eles nunca tinham saído. Né? Eles tinham se recolhido, estavam disfarçados. Aí você pega escândalo dos Correios. Lembra que eu estive aqui falando lá no início do que seria o rombo dos nossos Correios. Um negócio assim, realmente algo inimaginável. Né? Você pega o rombo que foi feito só do ponto de vista fiscal com essas operações. Vem agora o INSS. Escândalos do Banco do Brasil, que estão aceitando acordos propostos bilionários. Fizemos essa denúncia também em diversos veículos, às vezes prospera, às vezes não prospera. Além do rombo do INSS, tem dos consignados. E agora também nós estamos já rastreando alguma coisa ligado ao Ministério do Trabalho. Nos próximos dias, se preparem que tem mais um escândalo aí envolvendo o Ministério do Trabalho, e é coisa grossa e cabeluda. Agora você vem, aí o governo pede alguns bilhões para poder operar com orçamento secreto. É um negócio surreal. Né? Nós que recentemente fomos amplamente bombardeados por causa de orçamento secreto, que nunca foi secreto, era possível rastrear 100% desses recursos, mas o governo agora perde o dinheiro porque, e volta a dizer, ele disse em público, é para honrar compromissos políticos que nós fizemos em processos de votações importantes na casa. Uma emenda parlamentar perderam completamente paralela, né? Paralela, isso é caixa 2. Com o maior jeitão de mensalão. Isso é caixa 2, até porque nesse gesto, você contamina o resultado. Que nós falávamos que aquele arcabouço fiscal era uma grande armadilha. O governo ali estava quebrando o teto de gastos e estava fazendo realmente, não é um arcabouço, uma arapuca fiscal. E deputado que vota num texto desse sobre a promessa de receber emenda, ele sai do mérito e vai para a sua questão pessoal. O governo assume isso agora. A reforma tributária, que nós continuamos críticos a ela, porque, infelizmente,
Não existe reforma tributária justa sem um ajuste e correta reforma administrativa. Porque o que você imagina? O tamanho do Estado, as suas responsabilidades, naturalmente uma margenzinha de investimento, e ali você calcula a sua receita. Imagina a lógica contábil as empresas funcionam assim. O governo não. O governo pegou as suas despesas, aumentou as suas despesas e disse: eu preciso arrecadar tanto para poder cobrir esse rombo, uma lógica completamente invertida. Além Então, de escrever em lei que o aumento, a expectativa de aumento de gasto de 0,6% é para sempre, no mínimo, e aí pelo menos 2% se a arrecadação permitir. Ou seja, qual é o resumo da reforma tributária? Todo mundo vai pagar mais. Porque o que nós queríamos? Abaixar as cotas tributárias, os valores do nosso imposto de tributo, de certa forma dar uma capilaridade maior, inclusive para permitir a inclusão de quem está fora do sistema para vir para dentro do sistema. Quem vê a curva de Life sabe o que é isso. A sociedade, as pessoas têm um limite de pagamento de impostos e tributos. Portanto, o governo esculhambou com as teorias econômicas e fez essa fatídica reforma tributária, que agora ele assumiu. Aprovou porque prometeu dinheiro para os deputados e senadores. De novo, mascaram o resultado. Então não dá para discutir mais o grande mérito do resultado, do placar elástico da reforma tributária, sabendo que o resultado foi contaminado com a promessa de emendas. E o governo admitiu isso agora. Foi comprado, né? Foi comprado. E agora, para poder finalizar, ou seja, não tendo mais como esconder tudo isso, qual é a prova? Ou seja, dinheiro é rastreável, vamos esconder os documentos. E aí o próprio volta a dizer: cadê o STF? Já que ditado popular, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, cadê a moralidade, cadê a transparência, cadê esse rigor? O próprio Flávio Dino, que no final do ano passado exigiu tanto rigor nas emendas de comissão. Eu, como presidente de comissão de agricultura, fui prejudicado, que as minhas emendas de comissão não foram executadas. Esse dinheiro sumiu. E agora esse mesmo Flávio Dino autoriza um recurso, não sabe de onde que esse dinheiro apareceu, operar para um caixa 2 e esconder documentos. Isso é gravíssimo. A sociedade civil organizada, as federações, aqui eu quero fazer uma cobrança, a OAB, as federações das indústrias, dos comércios, dos contadores, né, dos legalistas do Brasil, precisam se manifestar em repúdio a esse gesto do governo e condenar esse governo ao calvário, porque ele está escondendo aquilo que é nosso, que é público. A oposição vai representar contra isso? Nós já estamos com toda a mobilização, tivemos reuniões, estamos trabalhando para isso. Nós vamos fazer tanto como deputados individuais, eu particularmente vou fazer. Quem me conhece, eu sou o deputado que mais aciona os órgãos de fiscalização e controle das ações do governo. Estamos atentos a isso, e isso é gravíssimo. Eu espero que todo mundo possa nos ouvir, e eu vou deixar registrado: se nós não tomarmos uma decisão cirúrgica e drástica contra essa posição do governo, o Brasil pode ficar ingovernável, incontrolável, né, do ponto de vista fiscal, porque vai se lavar muito dinheiro. Você imagina, estão falando esconder documentos de obras públicas que deveriam seguir o processo de licitação, contrato, convênio, medição, pagamento, né, a conferência final. Estão falando de recursos de emenda que obrigatoriamente podem ir para entidades filantrópicas e prefeituras e Estado. Nesses documentos, olha o agravante disso, estão documentos de recurso repassado a ONGs. Essa estrutura que eles se apropriaram dela, no Brasil usaram grande parte para cometer crime, com raríssimas exceções, estão escondendo documentos de recursos que foram repassados às ONGs para fazer o que, ninguém sabe o que, onde, por quê, como, que hora, e qual procedimento, e qual foi a entrega concreta disso. Todo mundo sabe que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela é uma despachante de ONG no governo federal. Ela é fruto disso. Esses recursos da ONG que vem do internacional ou do próprio, o governo está escondendo os documentos dos recursos que foram repassados. Essas ONGs que operam no Ministério da Cultura, a gente viu agora a interferência do processo eleitoral, inclusive, contratações de ONG que subcontrataram outras ONGs, você vai ver, desculpa a expressão, é de nós para nós mesmos, ou deles para eles mesmos. É o pai que contratou o irmão, que contratou o filho, que contratou o outro aliado, que contratou uma perna, ou seja, então isso é um prenúncio muito ruim para a República, porque está desarmando as pessoas,
Está cada dia mais a relação com o tráfico. Você vê que eles conseguem, o PCC consegue audiência. Às vezes, coisa que nós não conseguimos. O Comando Vermelho consegue audiência e proteção. Você percebe que os operadores de governo, né, nessas áreas de risco, onde o cidadão comum e normal teria dificuldade em tramitar, tem agente do governo tramitando em garupa de moto. Então você percebe que isso é a base da pirâmide para que realmente possam destruir a nossa república, a nossa democracia. Ela está assim. Agora, aí você vai. Quem que esconde documentos? São ditaduras. Quem que opera com orçamento secreto? De certa forma, ditaduras. Quem que aprova coisas no Congresso dando dinheiro? São governos ditatoriais que compram o silêncio. Então é muito grave o que está acontecendo. Às vezes são em pequenas doses. E aí vem o Supremo falar que o ato do Rio de Janeiro foi tentativa de golpe de Estado. Esses senhores, ou eles estão muito adestrados nesse discurso que não vão sair dessa retórica, ou, desculpa a expressão, eu sempre uso, porque por causa do dia a dia, estão com sacanagem comigo. Né? Não tem, até porque, não vou entrar no mérito, mas o Michel Temer é um constitucionalista de respeito, sempre foi. Né? Teve lá os problemas dele com o governo, mas é um senhor de notório saber. O Sarney, que disse, olha, eu sou eleitor do Lula voltar em 26, eu entendo que é um governo legítimo, reconhece a legitimidade do governo, mas refutou em qualquer hipótese que aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro foi um golpe de Estado. Então tudo isso, você percebe um judiciário, um executivo refém, o legislativo, que somos nós, impedido de trabalhar. Eu não posso estar na CPI, eu não posso investigar. Deputado sendo perseguido pela sua oratória, pela sua fala, pela sua manifestação. E com isso tem um desestímulo da sociedade. Você percebe que tudo isso faz com que as pessoas comecem a se afastar da política, que é o grande interesse deles. Né? Um brasileiro que estava afim de disputar a eleição, ser prefeito, ser vereador, ser um deputado, a presidência da República, o debate, esse achacoalhamento que estão fazendo, né, do sistema está fazendo com que as pessoas, aos pouquinhos, comecem a se desinteressar pela coisa pública com medo de botar o seu nome no seu currículo. Então, largar de mão, um grande desmanche. Deputado, o senhor é um dos maiores conhecedores da questão do agronegócio, da agricultura no Brasil, foi secretário da Agricultura, demonstrou esse conhecimento na presidência da Comissão de Agricultura da Câmara. Como é possível um país como o Brasil, um dos principais players da produção de alimentos do mundo, dar uma bobeira como essa que deu agora com a questão da gripe aviária? Olha, isso é claro. Isso assim, o que eu não consigo entender é se o problema está no produtor relapso ou no governo relapso. Eu digo que o maior exército desse país, o que segura esse país de pé, né, não é nem os nossos textos legais. Porque não tem país sem economia. Quando você olha para o cenário do agronegócio, você vê a sua importância, não só econômica, mas social, tendo em vista emprego, distribuição de renda e produção de alimento, que nós temos mais sagrado. Eu tratei isso muito na época do Covid. Às vezes passa desapercebido, é a defesa sanitária brasileira. Você produzir a céu aberto. Calor, umidade, temperatura e radiação num país tropical faz muita diferença. Você ser um produtor na América do Norte, ser um produtor na Europa, um produtor no Brasil. O fungo, o vírus, a bactéria, ela precisa de um ambiente. Basicamente deles, umidade, calor, né, e temperatura, né, e ali depois alguma substância, possivelmente animal ou da própria fruta. Esse é um ambiente perfeito. Então o Brasil, ele é um ambiente perfeito para que uma forma popular aqui. Se eu perguntar para um fungo, você quer morar no deserto ou no Brasil? Ele vai querer morar no Brasil. Se eu perguntar para um vírus, para uma bactéria, você quer morar no Polo Norte ou morar no Brasil? Ele vai querer morar no Brasil. Calor, temperatura, açúcar pela proteína vegetal, gordura pela proteína animal. Então esse é um ambiente perfeito. Por isso, nós precisamos de valorizar e dar eu digo que a defesa sanitária tem que estar na mesa do presidente da República. Né? Se a segurança nacional lá está, com as forças armadas, com as forças policiais, mas esse é um exército que às vezes passa a perceber que não é fácil. O Brasil, com o tamanho que tem, volta a dizer, se segurar fungo, vírus, bactérias,
possivelmente é um descuido de alguma parte, possivelmente, porque isso chegou de algum caminho. Realmente é um descuido da nossa defesa, da nossa defesa sanitária, que em algum momento pode ter falhado. Não estou falando falha humana, não. Né? Nossa, estou falando a técnica de falha técnica. E nós, no Espírito Santo, podemos tratar desse caso, porque nós tivemos o primeiro registro de gripe aviária no Brasil, foi no Espírito Santo, só que com aves silvestres. Aves que vieram, aves migratórias, que em torno da Baía da Grande Vitória, moram naquelas ilhas, são ilhas de pedra praticamente isoladas. Então lá teve esse o primeiro registro. Nós não tivemos esse registro no continente, nem em áreas industriais. Nós conseguimos isolar as nossas granjas, um trabalho extraordinário da nossa defesa, da nossa associação. Então o Espírito Santo já tinha esse conhecimento, né, de ter aves silvestres, que aí realmente é esse impedimento, possivelmente migraram, se sabe, da ave migratória, possivelmente vieram da Argentina, de uma outra base contaminada, mas conseguimos isolar. Ter acontecido isso numa granja no interior do Rio Grande do Sul, um sistema que precisa de ser aperfeiçoado, porque efetivamente isso tem um impacto muito forte, não na saúde humana. Esse vírus não tem impacto nenhum, casos isolados no mundo, perfeitamente rastreáveis, mas ele não tem impacto e risco para a pessoa humana. Só que qual é o risco para a pessoa humana? Ele mata com muita facilidade as aves. Então vai faltar, o que pode acontecer é faltar proteína animal. E o mais agravante disso é que esse primeiro foco não foi numa granja comercial de postura ou numa granja final de corte. Foi na chamada incubadora, vamos dizer assim. É onde os ovos chegam, onde esses ovos chegam para poder fazer lá a chocadura, chocar os pintinhos, e essas aves depois são repassadas para a reprodução de ovos ou para recria. Ou seja, uma granja que deveria ter o controle ainda mais rigoroso, porque ela que faz as matrizes, foi numa matrizeira. Né? O primeiro registro foi numa matrizeira. Faça essa reflexão até longa para dizer assim, da importância, às vezes, da nossa defesa sanitária. É a ferrugem da soja, é a fitose no gado, é a broca do café, é a mosca da fruta num país continental. Portanto, precisamos sempre ter na nossa mente, governos municipais, estaduais e federais têm que ser rigorosos e ter investimento em ciência, em tecnologia e equipamentos para que possamos proteger o Brasil disso que seria dizimar a nossa galinha de ovos de ouro, vamos dizer assim, que é a nossa agricultura, que já vive com muitas ameaças, né? Insegurança jurídica no campo, o juro no preço que está aí, o governo com a dificuldade de compreender a importância e o papel que o setor agro tem, e agora ainda vem essa porrada. Mas o agro brasileiro é competente, é seguro, é organizado, o setor privado também tem eficiência, a nossa defesa é boa, tenho certeza que vamos isolar esses casos lá no Rio Grande do Sul, vamos identificar inclusive os vetores que foram os contaminantes. Espero aí num prazo, no máximo 30 dias, poder restabelecer a normalidade para os países que são importadores nossos, comunidade europeia, americanos, japoneses e os asiáticos em si, que são grandes compradores nossos. Deputado, queria ouvir o senhor sobre essa federação do União Brasil com o partido do senhor, que é o Progressistas. Queria que o senhor fizesse uma avaliação de como isso pode afetar a vida do governo Lula. Isso é uma boa notícia para o governo Lula ou é uma notícia não tão boa assim? Nós não estamos preocupados com o governo Lula. Nós estamos preocupados com o Brasil. Então, essa é uma boa notícia para o Brasil. Você precisa de ter estruturas partidárias e estruturas internas no Congresso capazes de debater, questionar e pautar o governo. Não podemos ser refém das vontades presidenciais, vamos dizer assim. Então, infelizmente, um governo fraco, desarticulado. Falei isso em outra oportunidade, é um governo que fez a opção pela cooptação. O governo nunca teve base sólida, foi uma base gelatinosa, nem a base orgânica do próprio governo pelos seus partidos. Ele é um ferrenho defensor. Portanto, isso fez com que as outras forças começassem a se organizar. Foi uma decisão inteligente, de certa forma, de muita renúncia, inclusive, tanto do progressista, liderada pelo presidente Ciro Nogueira, também do Rueda da União. Eu digo uma decisão assim, de renúncia, corajosa, audaciosa. Ela deve pautar no Brasil, até porque tem sempre esse debate de muitos partidos.
E às vezes você junta pequeno com pequeno para continuar pequeno. Né? 2 partidos da primeira prateleira, vamos dizer assim, tomar uma decisão dessa é algo emblemático, importante. Para nós é um aprendizado. Né? Eu sou do Progressista, juntou com a União. Para nós vai ser um aprendizado. Uma boa medição para as eleições de 2026, acho que um grande aprendizado. Acho que, de novo, muito bom para o Brasil. É uma decisão importante, uma decisão corajosa e que vai ter muito aprendizado. Vai ter muito caminho percorrido, muitas lições aprendidas durante essa tramitação e só o futuro vai dizer se a tendência é essa. Eu sonho com o Brasil no futuro de 4 ou 5 federações do máximo, ou 4 ou 5 partidos do máximo, porque, desculpa, não dá para se imaginar que tem 30 e tantas ideologias diferentes. E um partido não se justifica se não for por ideologia, ou econômica, ou política, Deputado, enfim. o interesse que prevalece no Brasil não é o interesse financeiro? Porque, assim, essa federação União Brasil Progressistas, se considerar os valores de 2024, vai render, ou vai garantir a cúpula do partido, alguma coisa como 1 bilhão e 200 milhões de reais. É um belo empreendimento, né? Lembrar que, né, que eu votei contra esse fundo, né? Então eu tenho uma defesa disso, mas é o seguinte. Mas é assim, ele poderia esse dinheiro poderia estar separado ou junto. Aí você fala assim, se você olhar no pragmatismo, ele ganha importância porque você concorda que o Progressista e a União são 2 partidos relevantes, que teriam chapa de deputados federais em todos os estados, praticamente chapas completas. O que seriam 2 chapas, agora é uma. Então, lá no meu estado, o Progressista que teria que ter 11 candidatos a deputados federais, 7 mais 4, 7 homens e 4 mulheres, e o União da mesma forma, hoje são 11 os 2 juntos. Então, você também tem um adensamento lá na base desse candidato. Isso faz com que o candidato para de ter algumas candidaturas, às vezes, só para cumprir tabela. Você acha que o senhor acha que essa determinação das cotas de candidaturas foram fundamentais aí para Não, eu decisão? acho que isso não foi um plano inicial, mas isso é uma boa consequência. Uhum. Uma boa consequência. Porque, na verdade, sabe, o partido não tem, no meu caso do Espírito Santo, deputado federal, o Progressista não teria 11 candidaturas com condições de disputar. Não, iam ter ali 4 ou 5, né? E eu estou falando do pragmatismo. O União jamais teria 11 candidatos em potenciais de chegar. Então, você acaba tendo ali esses ajustes, esses entendimentos, para que tivesse acomodação de candidatura para completar a lista. Agora não. Né? A União vai ter um número menor e consegue enxugar, então as chapas vão ficar mais competitivas. Eu acho que isso é bom para o debate. Isso vai ser um bom aprendizado. Aí você imagina, me parece que tem aí agora o MDB com o republicano. Também você já teria essa redução. O PSB está em debate, me parece, com o PDT, não sei se está mais ou menos avançado, mas existe debate também. Então, eu acho que vai facilitar para o eleitor, que ao invés de ter X candidatos, ele vai ter X dividido por 2. Com menos nomes apresentados, com certeza permite maior debate, maior capilaridade, a maior entrega. O senhor acha que esse resultado é bom? Essas federações vão resultar em novos partidos? Por exemplo, um novo partido? Isso que eu estou dizendo. Isso vai ser o caminho percorrido e a lição aprendida. Só o futuro dirá. Né? Se for aprendizado de um amadurecimento, eu acho que tem tudo, inclusive no futuro, para se tornar um único partido, porque nós estamos morando junto por contrato, né? Fizemos um contrato e vamos morar junto. Mas daqui a pouco a gente resolve. Estão dividindo a morada. Nós juntamos a viúva e o viúvo se juntaram e falaram que hoje nós vamos morar junto, né? Vamos dividir o prédio, vamos dividir a casa. Daqui a pouco podemos decidir se é uma só família, né? Vamos ajeitar nosso sobrenome, os nossos nomes, vamos mudar as nossas referências. Estou no sentido mais pragmático. Então, se for bem sucedido, né, que problemas vão acontecer no meio do caminho, naturalmente. Mas se nós tivermos um bom aprendizado, eu tenho certeza que nessa história de enxugar os partidos vai ser extremamente importante. E eu digo que é uma transição. Né? A gente sempre fala de criar cota, barreira, tem que ter menos partido no Brasil. Eu acho que as federações foi uma inteligência que foi apresentada e que pode ser essa transição que nós queremos para poder chegar efetivamente
com menos partidos, e simplificar, inclusive, a cabeça do nosso eleitor, que vai tomar decisão em quem votar, e ficar mais fácil de identificar de que lado que você está. Agora, deputado, eu queria ouvir o senhor sobre um outro assunto, né? O Brasil, um país com tantas urgências, a Câmara resolveu votar um projeto para aumentar o número de deputados. Queria saber o que o senhor acha dessa proposta, se isso assim, é isso que a sociedade está precisando nesse momento? Hipótese alguma, isso é o avesso do avesso do avesso. Mais uma vez é fruto dessa esculhambação do que está o governo, um governo fragilizado, operado por grupo de interesses. O parlamento nosso é mais que suficiente para dar as respostas que a sociedade precisa, e até uma discussão de poder enxugá-los em algumas questões. Essa foi mais uma coisa descarada, julgada na cara das pessoas, que realmente envergonha, né, o parlamento. É por isso que a política, cada dia mais, ela acaba perdendo a credibilidade, né? Essa coisa de farinha pouca, meu pirão primeiro, está fazendo muito mal para os políticos. Eu acho que, inclusive, o Supremo não precisava de ter arbitrado em cima disso, por ter decidido não fica como está, até em função do momento. Eu vou imaginar que em outro momento, em outra discussão, de outra plataforma, né, em outra redistribuição, porque esse problema foi criado pela própria política. Porque onde que teve as concentrações populacionais, que inclusive faz com que estados ganhassem e estados perdessem? Você vai perceber que é um problema de país. O sistema tributário, o sistema de infraestrutura, o sistema de segurança pública fez com que as pessoas, de certa forma, fossem se acomodando em regiões do Brasil. Então, a distorção que levou a essa decisão, ela foi fruto, principalmente, de políticas públicas e estruturantes, para que o Nordeste se consolidasse como uma região próspera e lá a população continuasse, como que o Sul, a sua prosperidade, que os pequenos estados pudessem ter a sua prosperidade. Um dos culpados disso é o sistema tributário. Quando nós fizemos uma reforma tributária, do qual ela não privilegiou essa dimensão territorial do Brasil para poder unificar as oportunidades, ela vai trazer como consequência estados mais ricos como São Paulo. Porque quando ela leva para o consumo, São Paulo é o grande centro consumidor do Brasil. Já é o maior parque industrial, o melhor parque logístico de portos e aeroportos e rodovias, já é a base de empresas que tem em São Paulo, agora também vai ser o dono da fatia ainda maior do bolo. Aí você vai ter que criar aquela distribuição política de novo, que é redistribuir. Gente, era muito melhor ter feito um sistema tributário, porque o sistema tributário é importante para a tomada de decisões. O empresário, o investidor, ele olha o sistema tributário. Nós deveríamos ter usado a oportunidade agora dessa reforma tributária de replanejar o país, de ver os potenciais, de ver as aptidões, de ver as oportunidades, para que uma indústria do Nordeste ela pode ter um ambiente tributário para cumprir um papel lá que ela não cumpria em São Paulo. E assim vice-versa. Mas nós perdemos esse controle. O Brasil teve essa concentração populacional, principalmente olhando para o litoral, né? Isso que acontece. E agora toma-se o absurdo de se apresentar esse texto aumentando o número de deputados. Não dá para defender isso na rua, de hipótese alguma. Deputado, queria agradecer a sua presença. Não, por favor, uma vamos lá. Pergunta final. Como é que está o projeto político? Está vindo para o Senado? Vai sair para o governo do Estado? Como é que é o projeto para 2026? Olha, tem muitas decisões que não passam pela gente que podem impactar no pleito de 2026. É preciso pautar isso. São coisas do seu tempo. Não é diferente de uma eleição, é sempre diferente da outra. No meu caso, eu tenho uma manifestação pública do presidente Jair Bolsonaro, do qual já manifestou que eu pudesse realmente disputar o Senado pelo Espírito Santo. Inclusive, ele disse que eu candidato ao Senado, ele vai na minha campanha lá no Espírito Santo. Quando eu recebo essa informação, para mim ela é importante. Não há nada maior do que isso, do que uma manifestação de um presidente que teve quase 70% dos votos no nosso estado. E como eu trabalho isso? Trabalho isso de uma forma muito pragmática. Foi o mandato que me trouxe até aqui. Eu não vou parar o mandato agora e fazer outros acordos para criar esse ambiente. O que eu estou fazendo? Investindo no próprio mandato, para que o mandato possa continuar, inclusive agora no crescimento não de PA, mas sim de PG, e naturalmente no prazo lá, março, abril do ano que vem, então vamos fazer uma justa e correta avaliação, sabendo que se o mandato chegar daquilo que nós projetamos, né, consolidado, entregando, com respaldo da sociedade, nós estaremos prontos e aptos a disputar um cargo diferente, porque não é mais ou menos importante. Né?
Eu gosto muito da Câmara. A Câmara tem a sua importância, seu papel, o protagonismo, a capilaridade. O desafio da Câmara é monstruoso. Uma coisa é convencer 513, outra coisa é convencer 81, outra coisa é você ser o executivo. Então, quem é bem treinado na Câmara, quem consegue sobreviver à Câmara, vai com facilidade tanto no Senado quanto nos governos estaduais. Naturalmente, então, com juízo, com responsabilidade, entregando aquilo que prometi para os meus eleitores, sendo fiel aos princípios e valores de quem me conduziu até aqui. Eu tenho 80 mil capixabas que votaram em mim. Entre os deputados eleitos, eu fui o primeiro ou segundo mais votado em 52 municípios do nosso estado. Eu tenho um claro compromisso com o setor produtivo, nunca escondi isso das pessoas e tenho conversado cada vez mais. Nós não vamos construir um estado forte, um país forte, sem o setor produtivo privado, com capacidade de investimento e fazer geração de emprego e renda, inclusive para pagar salários melhores, pagar os seus impostos e o governo fazer o seu benefício. Então eu digo que eu chego em março, em abril do ano que vem preparado para disputar um outro cargo. E aí, é claro, eu vou voltar à conversa com o presidente Bolsonaro, também tem um processo longo, né? Possivelmente a partir de outubro começa a dar mais clareza de qual vai ser o seu futuro, se ele vai ser candidato, se ele não vai ser candidato, se ele vai indicar como que vai ser essa composição. Infelizmente, existe a hipótese dele estar preso, que seria uma tragédia na história da nossa democracia, mas considerar o STF, não posso descartar essa hipótese. Portanto, eu vou estar preparado para ser um soldado desse grupo em 2026, na missão que a mim for determinada. Maravilha, perfeito. Eu não queria tomar muito mais tempo, deputado, mas se quiser fazer novas perguntas também, por favor, pode ficar à vontade. Não, para mim já tá até certo. porque chegamos no horário. Chegamos na hora, já está na hora. Deputado, queria agradecer sua presença mais uma vez aqui no nosso podcast e deixo já aberto para um retorno do senhor. Olha, eu agradeço a oportunidade de dizer que eu vou fazer uma brincadeira aqui agora. Eu achei que ser oposição era mais fácil. Mas, infelizmente, eu me posicionei desde o primeiro dia, né? Eu não fui de ocasião. Assim que eu fui reeleito, que foi comunicado os resultados, a minha cabia assumir o mandato, eu disse claramente que eu ia ser oposição desse governo, porque hoje eu digo que, infelizmente, eu estava correto. Apostava na corrupção, no desmanche da máquina pública, na falta de zelo pela coisa pública, na falta de um plano econômico para o país. E por isso eu já comecei a ser um deputado quase que radical na oposição, porque esse governo não poderia ter o mínimo de corda frouxa. Muitos colegas meus acharam que podia combinar, vamos entender, até apostaram que o governo podia ter em algum momento uma curva de crescimento, mas não teve. Então, o meu compromisso é trabalhar muito, me dedicar muito. O governo está dando muito trabalho. Todo dia são 4, 5 denúncias que chegam para a gente investigar, convocar, apresentar, relatar, manter essa pauta. Mas os brasileiros podem saber, nós temos energia e sangue, né, com muito café, naturalmente, movido com essa bastante energia, para chegar em 2026 altivo e pronto para fazer um debate e poder recolocar esse Brasil nos trilhos, que é o Brasil da prosperidade, de um Estado que cumpre o seu papel e, naturalmente, poder voltar a restabelecer o claro papel constitucional dos nossos poderes, das nossas instituições.